Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. A leitura de hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. A leitura está fragmentada em dois trechos. Então, o primeiro trecho, do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus 12, versículos 1 a 3. Vamos ler juntos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiado em vossa alma. Segunda parte está no versículo 28, 29, do mesmo capítulo. 28 e 29. Por isso, recebendo-nos um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É a palavra de Deus. Pastor Baltazar. Bom dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar com a igreja. Eu estava, nas 2 últimas semanas, tivemos a oportunidade de estar em 2 estados. Estivemos no município de Domingos Martins, lá no Espírito Santo, com os irmãos, e tiveram alguns irmãos daqui conosco, e foi ali uma grande bênção, uma grande alegria. E na última semana, no último domingo, nós estávamos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também tinha irmãos daqui do Alípio de Melo. E foi ali naquela ocasião também uma grande alegria, a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus ali com aqueles irmãos também do Rio Grande do Sul. Foi tudo muito bom para a glória de Deus. E hoje Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui novamente juntos. Quero agradecer aí ao Marder pela leitura, viu, Marder? Muito obrigado, uma maneira fácil de entender. Geralmente quando a leitura é feita com qualidade, facilita muito para quem vai compartilhar o texto. Nós vamos usar muito do texto hoje. Muito obrigado, Mário. Que Deus te abençoe. Nós já falamos sobre reconstruir. Falamos também sobre restauração. Embora as palavras são parecidas, mas uma não tem muito a ver com a outra. Reconstruir é fazer de novo, é consertar. E restaurar é voltar ao original. Então nós já falamos aí, desde que voltamos, sobre esses 2 assuntos. Mas hoje eu quero tratar com você. Hoje Deus tem uma palavra especial para o seu coração sobre a corrida. Mas que tipo de corrida é esta? É a corrida rumo a Jerusalém celestial. E só para despertar a sua memória, o contexto aí da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita por uma razão bem definida. Tinha um propósito muito específico quando Deus inspirou o autor aos Hebreus aí para escrever essa carta. A perseguição à igreja já havia começado. E os judeus convertidos a Cristo, é importante você entender isso. Os judeus convertidos a Cristo estavam de malas prontas, de volta para o judaísmo, com medo da perseguição. Preste atenção nisso. Judeus convertidos a Cristo,
com medo da perseguição, já estavam com as malas prontas, de volta para o judaísmo. Então, o autor, inspirado aos hebreus, ele escreve para eles dizendo o seguinte, e tem uma aplicação bem direto para a sua vida, tem uma aplicação literalmente direto também com a minha vida. E o autor aos hebreus, em outras palavras, ele está dizendo aí o seguinte: abraçar a Jesus e retornar ao caminho de origem, no caso deles, o judaísmo, é uma apostasia. Você que abraçou Jesus, e você que às vezes pensa em voltar atrás, e você que às vezes em algumas atitudes sua, você volta atrás, isso é apostasia. E a apostasia, apostatar-se do Senhor, é um caminho de morte. Os judeus convertidos a Cristo, que estavam voltando para o judaísmo, eles estavam tomando ali um caminho de morte, assim como muitas pessoas que abraçam o cristianismo, que assumem o compromisso da cruz e depois voltam atrás. Mas por quê? Por que seria? Por que será que era um caminho de morte? E aí eu elenquei alguns porquês que irá nos ajudar a compreender melhor onde que eu quero chegar. Por que é um caminho de morte abraçar Jesus e depois retroceder? Ali especificamente dentro do contexto aos hebreus. Porque Jesus é melhor do que os profetas. Porque Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Arão. Jesus é superior a Josué. Opa, então quem estava trocando Jesus e voltando para esses rudimentos, estavam fazendo uma péssima escolha. E continuamos aí a compartilhar, o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício levítico. Se você compreender bem, a ordem sacerdotal de Jesus, Melquisedeque, é superior à ordem levítica. A nova aliança da qual eu e você fazemos parte, firmada, fundamentada no precioso sangue de Jesus, ela é superior à velha aliança. Portanto, retroceder é voltar para a sombra depois que a realidade já chegou. Quando você desiste de Jesus, quando você volta aos rudimentos do mundo, você está voltando para a sombra. Uma vez que já conheceu o perfeito, uma vez que Jesus já chegou, então retornar é um caminho de morte. Cuidado com o retrocesso. Não retroceda, não volte atrás no cristianismo. Então, essa aí é a grande mensagem, é o grande objetivo, é a grande tese da carta aos hebreus, mostrar que o judaísmo tinha um propósito, levar-nos até Jesus. A lei e todos os princípios da lei, o judaísmo serviu como aio, um caminho, a lei foi um caminho para conduzir, para levar até Jesus. Então, este era o grande projeto do Velho Testamento. E se você parar para perceber no Velho Testamento, Jesus está presente em todo o Velho Testamento. Ele é a semente da mulher, profetizado lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Jesus é ali a semente da mulher. Ele é o cordeiro, na figura lá em Êxodo, capítulo 12, quando da libertação do cativeiro, da escravidão no cativeiro egípcio. Ele é a arca da aliança. Jesus é a festa, as festas dos judeus. Tudo isso eram sombras. E ele, Jesus, é a realidade. Hoje nós vivemos a realidade. Hoje nós temos o perfeito. Hoje nós temos o completo. Hoje nós temos Jesus. E eu quero aqui fazer um parênteses muito rápido.
sem desviar o foco. Mas precisamos ter cuidado em não aceitar, trazer para dentro da igreja padrões e princípios do judaísmo. Misturar, como infelizmente o mundo religioso faz, infelizmente como o mundo evangélico faz, misturar os ritos do Velho Testamento com o culto cristão é voltar às sombras, uma vez que você já tem o perfeito. Cuidado com falsos messias, cuidado com messias modernos, cuidado com promessas que não podem ser cumpridas, porque já chegou a realidade, nós já vivemos em Jesus. Então, quando Jesus chegou, as sombras já não eram mais necessárias. Você e eu, nós não precisamos de mais nada para agradar a Deus, além de Jesus e a obediência a Ele. Nada te justifica diante de Deus, a não ser o precioso sangue de Jesus derramado na cruz por você e pelos meus pecados. Então, com a chegada de Jesus, não são mais necessárias as sombras. Então, dito isto, por que eu falei tudo isso? Para a gente entender o contexto da passagem que o Marden leu. Dito isso, nós vamos agora à parte prática desta carta, que é o capítulo 12. Eu tenho um amor especial, eu tenho uma visão muito especial pela carta aos Hebreus. E se tem um capítulo que eu sou apaixonado por ele, é o capítulo 12 da carta aos Hebreus, porque esse capítulo é essencialmente prático. E Deus me fez uma pessoa prática. Eu gosto de coisas práticas, de coisas sucintas, de coisas objetivas. Eu não sou muito dado ao subjetivismo. E este capítulo, ele é extremamente prático. Então vamos falar um pouco agora da corrida rumo a Jerusalém Celestial. Eu quero dividir aí esses versículos, esse texto que o Marden leu para nós, em 4 pontos. Então nós temos 4 pontos aí para observar. O primeiro, preste bem atenção, uma corrida a fazer. Você tem uma corrida a fazer. O segundo, obstáculos a vencer. Nesta corrida, na corrida cristã, nós encontramos obstáculos. O terceiro, orientações a seguir. E nós temos orientações a seguir durante a corrida. E o quarto ponto, ordens a obedecer. Repetindo, preste atenção, grava comigo. Uma corrida a fazer, obstáculos a vencer, orientações a seguir e ordens a obedecer. E o primeiro ponto que nós vamos tratar aí, uma corrida a fazer. Se você prestar atenção, eu vou tentar voltar aqui no texto sagrado, estou conseguindo, a Jaísa me ensinou ali, me ensinou bem, obrigado, viu, Jaísa? Se você prestar atenção no texto sagrado, veja o que está escrito aí. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, vamos voltar aí aonde nós queremos chegar. Então o versículo 1 está mostrando que nós estamos em uma corrida, tá? O versículo 1 de Hebreus capítulo 12 está nos ensinando que nós estamos em uma corrida. Veja bem, imagina e pensa comigo aí, um estádio cheio numa Olimpíada, um estádio lotado, e você está na pista correndo. Interessante que as pessoas que estão ali, essa multidão que está ao seu redor, não está ali para te aplaudir, elas estão ali para dar um testemunho para você. Visto que temos tão grande nuvem de testemunhas, elas estão ali para dar um testemunho de que elas já correram esta corrida que você está fazendo agora. Agora é a sua vez, você está na pista. E aquelas testemunhas estão ali para testificar para você que eles já fizeram essa corrida. E eles estão dizendo exatamente isso. Nós já fizemos essa corrida e nem sempre esta corrida foi fácil. Lendo o livro aos Hebreus, no capítulo 12, no capítulo 11, nós pegamos ali, entendemos ali,
que muitos irmãos foram livres da boca do leão. Se você pegar o capítulo 11, literalmente são essas palavras. Mas outros foram queimados, muitos foram mortos, alguns foram cerrados ao meio. Talvez até o profeta Isaías foi mandado ser cerrado ao meio pelo rei Manassés. Tem ali essa ideia. Então, muitas vezes, essa corrida não é fácil, e você vai precisar esforçar. Eu já acabei antecipando e falei o que eu escrevi para o capítulo 11. Fala, Miguel. Ele vai fazer a corrida dele agora, o Miguel. Tudo bem, meu neto é animado. Não importa se a corrida vai ser uma corrida sem luta, porque cada um tem um tipo de corrida. Às vezes a sua corrida pode ser sem luta, ou se nessa corrida você terá que dar a sua própria vida como martírio. Preste atenção nisso. Para alguns, a corrida cristã é suave. Para alguns, a corrida é leve. Mas para outros, existem sacrifícios, existem obstáculos, e talvez até a própria vida vai ser necessário ser entregue aí para a conclusão dessa corrida. Não importa, agora é com você. Então corra, meu irmão, corra, minha irmã, porque outros já correram, e agora é a sua vez. Você está com o bastão. Hoje eu não corro mais, mas eu já corri corrida de 40 quilômetros, corrida de revezamento, e você corre até um ponto e passa o bastão para o outro e descansa, e aplaude, e incentiva o outro, para que o outro corra. Agora é a sua vez de correr. Deus já deu o testemunho deles. Quando você pega o capítulo 11 de Hebreus e o início do capítulo 12, você entende claramente que Deus já deu o testemunho deles. Agora, aquela nuvem de testemunha, eles dão para você o testemunho deles, dizendo que você pode correr. Então esta é a nuvem a nos rodear. Quando você pega o capítulo 12, e talvez não é muito fácil de entender ali, que grande nuvem é essa? É a nuvem de testemunho. São os irmãos do passado que já correram. E talvez você possa lembrar nomes aí agora de irmãos que já correram essa corrida e que já partiram. Mesmo os que não foram mártires, mesmo aqueles que viveram nos nossos dias. E eu lembro um número muito grande de irmãos que eu amei e que foram fiéis, que foram exemplo para mim e que já correram e agora estão lá torcendo para que eu possa correr até o final a minha corrida proposta. Ainda no versículo 1, um ponto que nós devemos considerar e considerá-lo bem. Veja que ele, o autor aos Hebreus, ele faz uma diferença entre pecado e peso, ou entre peso e pecado. Não é a mesma coisa. Veja o texto sagrado aí. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Onde que eu quero chegar com isso? Existem coisas que, embora não sejam pecado, mas podem ser peso. Existem coisas na sua vida, existem escolhas que você faz e escolhas que eu faço, que muitas vezes elas não são pecado em si, mas elas podem servir de peso para atrapalhar a nossa corrida rumo a Jerusalém celestial. E você sabe exatamente o que é que te atrapalha. E se você está entendendo aí a metáfora da Olimpíada, que é o que nós estamos trabalhando, tudo que um corredor não pode ter é uma mochila nas costas. Você já viu um corredor, um maratonista com mochila nas costas? Você já viu um corredor de calça jeans, de botina e jaqueta jeans ou de terno e gravata? Tudo que um corredor precisa é não ter peso. Então você precisa livrar-se do peso que atrapalha a sua corrida rumo a Jerusalém celestial. Agora é a hora de você analisar o seu coração. Consulta o seu coração com Deus e veja o que é peso. Veja o tamanho da mochila que você está carregando nas costas. Vê o que é que te atrapalha de realmente correr livre a corrida cristã. Então, o que é peso para você? Que tipo de peso que te impede de correr com perseverança? Cada um de nós
A gente precisa entender isso bem. Tem um tipo de peso, é diferente. Mas todos nós lutamos contra o pecado. Isso não é algo particular de alguém. O peso é um tipo de peso. Você escolheu subir uma montanha com uma mochila enorme nas costas. Eu escolhi, eu já fiz curso de montanhismo, subir uma montanha apenas com uns papelzinhos dentro da mochila, eu não era bobo. Alguns colegas levavam rapadura, não sei mais o que, não sei o que, e na hora de trocar de rota, trocar a parte que você está na montanha, com a mochila mais leve, foi muito mais fácil para mim. Inclusive eu fui guia de montanha. Por quê? Porque era mais leve. Agora, se você escolher o peso, é diferente. Cada um de nós pode ter um tipo diferente de peso, mas o pecado não. Todos nós lutamos contra o pecado. Eu luto contra um tipo de pecado na minha vida, você luta contra um tipo de pecado na sua vida. Veja bem o que nos diz o texto. Desembaraçando-nos, isso é a palavra de Deus, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, você sabe, fortemente ele nos assedia. Vira e mexe, expressão do interior, né? Vira e mexe. Vira e mexe. Você e eu, nós caímos naquele ponto em que nós lutamos contra o pecado. O pecado fortemente bate à nossa porta. E às vezes, infelizmente, nós cedemos. E essa luta, ela é constante. Não desanima, irmão. Não desanima, irmã. Isso não é particular seu. Lutar contra o pecado, todos nós lutamos contra o pecado. E ainda no versículo 1, como nós devemos correr? Como é que você deve correr a corrida? Preste atenção na palavra de Deus, está em negrito aí e sublinhado. Corramos com perseverança. A palavra perseverança no grego é hipomone. Eu vou ler para não correr o risco de eu pronunciar errado. A palavra perseverança no grego é hipomone. E é uma das mais bonitas palavras da língua grega. Sabe o que ela significa? Significa paciência triunfadora. Você não corre como se aquela corrida estivesse difícil. Você não corre murmurando. Você não corre reclamando. Você corre com júbilo. Você corre com gozo. Você corre com alegria. Esta é a mensagem da palavra perseverança. Perseverar não é apenas sofrer, vou arrastar, vou perseverar até o fim. A ideia aí, a palavra do texto aí não é essa. A ideia aí é uma paciência triunfante. E nós temos exemplo para comentar daqui a pouco. Isso significa então correr não reclamando. E ainda dentro do versículo 1, essa carta é riquíssima. A carta aos Hebreus é maravilhosa, é uma porta, é um divisório para a vida cristã. O ponto 2, ainda dentro desse versículo. Olhando para quem nós devemos correr a corrida. Para quem você deve olhar durante a sua corrida cristã? Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, irmão, vamos entender que aqui Jesus é o nosso treinador, Jesus é o nosso técnico. Então eu e você devemos correr olhando para Ele. Você não deve desviar o seu olhar, você não deve olhar para outra coisa, você não deve dar ouvido a falsos técnicos. Você precisa correr olhando para Jesus, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Não olhe para mim, não olhe para o irmão do lado, olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé. Não desvie o seu olhar dele, não dê ouvidos aos falsos treinadores. Jesus é o seu modelo, Jesus é o seu padrão, Jesus é o seu paradigma, Jesus é o seu técnico, porque Jesus foi quem morreu por você. Também o texto está nos mostrando que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Tem um hino antigo, que eu e a Ieda gostamos de cantar, que diz assim, eu não vou cantar porque eu sei que vou atrapalhar a igreja, mas diz que glória ao Senhor, eu não sei se é grupo Logos, se é Vencedor por Cristo,
Grupo Logos, Marquinhos e a Ieda também são antigos, né? Eles sabem. Grupo Logos. Glórias ao autor da minha fé. Que você possa glorificar Jesus, o autor da sua fé. E por amor a você, preste atenção nisso. Jesus foi cuspido. Jesus foi espancado. Ele foi acusado de blasfemar contra Deus. Não foi isso que os escribas e os fariseus disseram várias vezes? Que Jesus estava blasfemando contra Deus? Jesus foi acusado de conspiração contra César. Mas ele tomou o seu e o meu lugar na cruz. Jesus não considerou a vergonha da cruz. Jesus não considerou o opróbrio, o vexame, a zombaria da cruz. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus foi para a cruz como um rei vai para a coroação. Jesus não perseverou murmurando. Jesus não perseverou no caminho da cruz lamentando. Mas Jesus caminhou para a morte como um rei caminha para a coroação. Então, o Senhor Jesus é o seu exemplo. Olhe para Ele, não desanime, não volte atrás, corra, não saia da corrida. As corridas, geralmente, nós pagamos, hoje eu não faço mais, né? Eu já fiz, nós pagamos a inscrição. Eu me lembro que os anos idos de 1983, tem muitos anos isso, o meu cunhado pagou a minha inscrição para eu correr na São Silvestre. Eu estava bem, tinha saído das Forças Armadas há poucos dias e corria muito, mas acabou que eu nem fiz essa corrida. Mas as inscrições nós pagamos, e geralmente quando pagamos a inscrição, nós não desistimos, nós não abrimos mão da corrida porque pagamos a inscrição. Então eu quero te incentivar, não desista da sua corrida, corra. E nós vamos concluir agora com o fechamento, que é a causa e a consequência. Quando você persevera na corrida, quando você corre até o fim, versículo 28, o Marden leu muito bem, diz aí o seguinte: por isso, causa e consequência, recebendo nós um reino inabalável. Você, irmão, no final da sua corrida cristã, você vai receber o céu. O céu é a sua herança. Um reino onde o seu rei não aposenta. Jesus não aposenta. Jesus não trabalhou 33 anos como eu e aposentei já há 10, tem 10 anos, 11 anos que eu estou aposentado. Jesus não aposenta. Jesus não tira férias. O seu rei vai compartilhar com você um reino inabalável. Glória a Deus. Um reino que não sofre impacto, um reino que não tem influência da guerra na Rússia, um reino que não sofre a influência da Covid-19, e hoje eu estou vendo muito sorriso bonito, muita boca bonita de volta. Glória a Deus pelo fim das máscaras e pelo fim da doença. Mas o seu reino, a sua herança, será uma herança que não será roída pela traça, nem pela ferrugem e nem por essas coisas. Então, meu irmão e minha irmã, você e eu, nós estaremos assentados no trono com Cristo. Nós vamos reinar juntamente com Jesus. Essa é a promessa do Pai na palavra dele. Então, fique firme e corra, corra, corra. Agora, temos na palavra de Deus uma triste notícia para aqueles que querem brincar com Deus. Se você se inscreveu nessa corrida apenas para brincar, ainda é tempo de você e eu, de nós arrependermos. Porque a palavra de Deus encerra no versículo 29, que o Marden leu, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Cuidado, não brinque durante a corrida cristã. Não brinque com Deus. Não brinque de corredor. Mas corra a carreira que te está proposta. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Deus que é capaz de fazer infinitamente mais vezes do que aquilo que pedimos ou pensamos,
possa nos ajudar na nossa corrida cristã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde no nome de Jesus. Marcos.